Boa noite a todos. Boa noite a você que está me ouvindo, me assistindo. Um privilégio estar falando com você nesse momento. Meu nome é Davidson de Souza Lima, me reúno aqui na igreja local do bairro de Lourdes com outros irmãos. E hoje, sexta-feira, dia de reuniões de estudo bíblico, nós estamos impossibilitados de estar reunidos, né, por decretos municipais, estaduais, né, devido a essa condição de pandemia em que vivemos, mas nós sentimos no nosso coração, eu e outros jovens, o desejo de gravar um pensamento da palavra de Deus nesse dia. Nós vivemos um tempo de insegurança, um tempo de incerteza, né? Nós vivemos um tempo de indefinições, isso tudo nos gera inquietação, ansiedade. Nós não conseguimos vislumbrar, assim, com base em tanta confusão que nós estamos acometidos, qual vai ser a nossa saída, o nosso futuro, né? E isso pode nos gerar medo, temor, né? E nós sabemos que nós podemos encontrar na pessoa do nosso Deus e na sua palavra, a revelação que Ele deixou para nós, né? Consolo, segurança e esperança. E é acerca disso que eu gostaria de tratar nessa noite, né? As pessoas às vezes pensam que o crente não pode ter medo, não pode ter ansiedade, né? Não pode ter inquietação, mas quando nós consideramos a palavra de Deus, nós vemos que servos de Deus, homens, mulheres, viveram sobre essa condição em momentos de dificuldade, em momentos de incerteza, né? Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus, no livro de Salmos, no livro de Salmos, o Salmo de número 55, eu vou ler rapidamente aqui, alguns versos desse Salmo, que mostram que o salmista enfrentou momentos de incerteza, de temor e de dificuldade. Nós lemos aqui nesse salmo, no versículo 4 ao versículo 7, o seguinte, é um salmo davídico, né? Diz assim, verso 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. O salmista aqui, Davi, um homem como nós, né, viveu dificuldades, e no momento de dificuldade seu desejo era fugir, porque ele estava com temor, terror, como nós lemos aqui no verso 4, temor e tremor, né? Mas nesse mesmo salmo nós vemos na parte final dele, no verso 16, Davi dizendo assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ainda no verso 22, nós vemos a convicção desse homem. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Apesar de viver momentos de incerteza, Davi pôde se voltar ao Senhor, invocar ao Senhor e assentar no seu coração a certeza de que Deus zelaria por ele, de que o justo jamais será abalado, como nós lemos no verso 22. E muitos outros servos de Deus vivenciaram momentos de dificuldade, de temor, de tremor, de incerteza, quando havia grande ansiedade no seu coração e na sua alma, quando o horror da dificuldade financeira, o horror da dificuldade na área da saúde, né? E tantos medos que a vida cotidiana tem nos imposto, né? Nós vimos ao longo desses meses de reclusão, né, o quanto que os meios de comunicação tentaram incutir medo nas pessoas, né? Não que nós não tenhamos que nos cuidar, zelar pela nossa própria saúde, pela saúde da nossa família, mas nós vivemos de fato um tempo de muita expectativa e de apreensão coletivas, né? E são essas situações também desfrutadas, vivenciadas pelos servos de Deus, né? O apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo aqueles irmãos de Corinto, na segunda carta de Corinto,
Coríntios, no capítulo 7, ele disse assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Esse é o cenário descrito por apóstolo Paulo quando chegou àquela região ali para pregar o evangelho. Mas ele disse aqui, continuando o texto no verso 6, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo tinha essa certeza de que Deus está movendo-se em favor dos abatidos que reconhecem que não têm força em si mesmos e que encontram em Deus a sua fonte de força, de coragem, de ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Nós também vemos os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vemos esses homens também enfrentando dificuldades. E nós lemos aqui no verso 19 o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, no primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O Senhor Jesus Cristo é a fonte de paz daquele que crê nele. Aqueles homens estavam encurralados, com portas trancadas, com medo de serem assaltados pelas autoridades romanas, perseguidos como fora o mestre. Mas ao chegar Jesus no meio deles, pôde lhes dizer, paz seja convosco. O Senhor Jesus Cristo nos traz paz. O Senhor Jesus Cristo nos concede paz. E o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. O crente deve buscar ao Senhor e buscar no Senhor a ajuda necessária para se livrar do medo. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 34, verso 4, o seguinte, nós vamos ler até o verso 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 2 versículos aqui falam de uma experiência que Davi vivenciou. Busquei o Senhor, diz Davi, e ele me acolheu. O Senhor livrou-me de todos os meus temores. E ainda no verso 6 ele disse, clamou este aflito, eu, Davi, e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as suas tribulações. Por isso, diz aqui o verso 5, contemplem ao Senhor e vocês serão iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. E o verso 7, mais uma exclamação, uma afirmação de Davi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós devemos buscar ao Senhor para que Ele nos livre. Nós devemos olhar para Ele, para que Ele seja a nossa fonte de luz, de consolo. Nós devemos clamar pelo seu socorro, expressar diante dEle toda a nossa angústia. E nós devemos reconhecer que Ele está perto, ao nosso redor. E, por fim, provar dessa confiança para ver, para experimentar como o nosso Deus é bom. Ainda aqui no Salmo 20, no verso 7, nós lemos assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Os homens gostam de olhar para as coisas que têm, gostam de considerar a capacidade que eles próprios têm, sua força física, o seu vigor, os seus bens, o seu dinheiro, os seus recursos materiais,
E ele gosta de fiar a sua expectativa, a sua esperança nas coisas que eles têm. Como estes aqui citados pelo salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas aquele que teme ao Senhor, deposita a sua esperança, a sua confiança apenas no Senhor, em detrimento das coisas materiais. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Outros podem olhar para outros homens, né? Nós vivemos nesse mundo e admiramos pessoas com capacidades, né? Há homens que gostam de quebrar recordes, né? Barreiras, fronteiras, são bons nas coisas que fazem, né? São bons líderes, bons empresários, bons ensinadores, bons atletas, né? E nós gostamos de olhar para esses homens, contemplá-los, né? E às vezes nós confiamos na capacidade que esses homens têm, né? Diz o profeta Jeremias, capítulo 17, que maldito o homem que confia no homem. Essa afirmação da palavra de Deus deve ser categórica, né? Nós devemos viver com um certo grau de ceticismo ao considerar a capacidade que o homem tem. Mas, como continua Jeremias naquele mesmo capítulo 17, verso 7 e verso 8, bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança está depositada no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ao invés de considerarmos o homem e a sua capacidade, a sua inteligência, as suas habilidades, o seu histórico, os recordes que ele quebrou, as coisas que ele conquistou na vida, né? Nós devemos confiar no Senhor e depositar a nossa esperança no Senhor. Em tempos de dificuldade, em tempos de incerteza, em tempos de temores, nós devemos viver confiados no Senhor e nas promessas que a sua palavra tem para aqueles que confiam nele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 15 daquela carta, no verso 13, disse o seguinte, Romanos capítulo 15, verso 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias. A citação está errada. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus que é fonte de esperança, e é nele que nós podemos nos encher de gozo e paz, para sermos ricos de esperança e vivermos no poder do Espírito Santo. Nós lemos ainda em outros salmos acerca dos atributos do nosso Deus, o seu poder, a sua força, o seu zelo, o seu domínio sobre todas as coisas. Nada lhe passa despercebido. Deus controla todas as coisas, desde as coisas visíveis como as invisíveis. Até mesmo o diabo está sobre o controle do nosso Deus. Nada foge ao controle soberano do nosso Deus. Ele é o Criador soberano. Todas as coisas funcionam sob o seu comando e sob a sua permissão. O profeta Jeremias, certa vez, disse que ninguém há semelhante ao Senhor. Grande é o seu nome em força. Não há nome com tanta força como o nome do nosso Deus. No Salmo 89, nós lemos acerca da força do Senhor, do domínio que Ele tem sobre os mares, até mesmo se os mares estiverem agitados. E nós vemos isso na pessoa do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acalmando os mares, né, com palavras da sua boca. O Salmo 113, os versos 5 e 6,
Fala que Deus contempla todas as coisas no céu e na terra e que nada foge ao seu controle. Vamos ler esses versículos no Salmo de número 115. Salmo 115, versos 5 e verso 6 diz assim, Salmo 113, versos 5 e verso 6. Excelso é o Senhor, verso 4, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem há semelhante ao Senhor a quem servimos? Quem há semelhante ao nosso Deus? Seu nome está sob todas as nações, a sua glória está no mais altos céus, o seu trono está colocado nas mais altas alturas, e de lá ele inclina-se para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Nosso Deus é soberano, nada está fora do seu alcance e do seu controle, ninguém é semelhante ao Senhor. Grande é o seu nome em força. E é desse Senhor que nós podemos obter gozo e paz, como nós lemos em Romanos, capítulo 15 e verso 13. Não são nas coisas desse mundo, nos bens materiais, nas pessoas, por melhores que as pessoas sejam, por melhores os ensinamentos dessas pessoas, mas a nossa fonte de esperança é o Senhor. Ele que nos enche de gozo e de paz. E é por meio do seu Espírito que nós podemos viver uma vida de esperança, de alegria, de paz, como nós lemos em Romanos capítulo 15. Qual é a esperança que o crente pode ter quando ele confia plenamente no seu Senhor? É essa esperança que o crente é convidado a gozar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mundo é um mundo de desesperança, as pessoas vivem sem esperança. As esperanças, as expectativas, elas são frustradas quando são colocadas nas coisas desse mundo, né? E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, qual é a esperança que você tem, ou em que você deposita a sua esperança? Será que nessas coisas do mundo, em coisas que falham, ou você deposita a sua esperança na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 18, nós lemos assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui, João, tratando acerca do medo, diz que há uma forma de se vencer o medo. E essa forma é quando nós conhecemos o perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora o medo. E acerca desse perfeito amor, João continua aqui no versículo 19. Olha, esse perfeito amor nós temos porque nós somos primeiramente amados, perfeitamente. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós hoje não vivemos com medo porque nós somos perfeitamente amados. Isso que João diz aqui nesses dois versículos. A afirmação aqui é simples, mas é uma afirmação poderosa. Ao conhecermos e ao experimentarmos o amor de Deus manifestado na pessoa e na obra de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o medo se vai.
nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo provou o grande amor que Deus tem por nós ao dar-se a si mesmo ali na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Talvez o texto áureo da palavra de Deus, João capítulo 3, verso 16, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, e para provar esse amor, Ele deu o seu Filho, seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, esse amor inigualável, esse amor sem dimensões, tem um propósito específico. Deus moveu-se, por causa desse amor, a oferecer o seu Filho unigênito em pagamento pelos nossos pecados. De modo que, quando eu creio nele, eu tenho os meus pecados perdoados e eu passo a desfrutar desse amor perfeito que lança fora todo medo, que lança fora toda ansiedade, que lança fora todo tremor. Todo aquele que crê e vive na esperança da vida eterna já conhece esse amor. Paulo, escrevendo a Tito, bem no início da carta a Tito, disse o seguinte, eu já estou finalizando meu pensamento. Aqui no versículo 2, ele escreveu aos eleitos de Deus e àqueles que têm pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele diz aqui, e que vivem na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que desfruta do amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, passa a viver na esperança da vida eterna, prometida por um Deus que não pode mentir. E foi prometida bem antes da nossa própria existência. Diz aqui o texto que foi prometida antes dos tempos eternos. Então Deus, propositalmente, quis nos amar. E desde a eternidade, decidiu dar àqueles que conhecem o seu amor a vida eterna. E nós podemos viver na esperança da vida eterna. Eu não espero a melhoria da vida que eu vivo pelas autoridades políticas, nem pelas autoridades policiais. Eu não espero na melhora da economia. Eu não espero na melhora da tecnologia, porque eu sei que a minha vida nesse mundo tem um período limitado. Se eu esperasse apenas para essa vida, diz a palavra de Deus, eu seria um dos mais miseráveis desse mundo. Mas ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, ao conhecer a palavra de Deus e descobrir que Deus, seu Filho, meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, para me remir do meu pecado, hoje eu vivo na esperança de uma vida que há de vir, a vida eterna, a vida com Deus, que foi prometida por esse Deus que quis me salvar e provou o seu desejo de me salvar quando me amou de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para me salvar. Eu não sei se você goza dessa esperança. Diz o profeta Jeremias, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E eu reafirmo essas palavras do profeta Jeremias nesse momento, dizendo que há esperança para o teu futuro. Se você crer no Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo, escrevendo aos irmãos
de Filipos, em Filipenses, no capítulo 4, disse o seguinte: carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse amor lança fora o medo. E agora nós podemos descansar em Deus, que guarda os nossos corações e as nossas mentes pelo ministério de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje, eu te convido a crer no Senhor Jesus e a desfrutar desse amor que lança fora todo medo e que nos concede essa esperança da vida eterna, que foi prometida por um Deus que nos ama e que não pode mentir, e que provou o seu amor quando deu o seu Filho em favor do meu e do seu pecado. Essa é uma pequena reflexão da palavra de Deus, e eu gostaria que você considerasse com seriedade essas palavras, porque há esperança para o teu futuro, se você crer no Senhor Jesus Cristo. Amém?